Bem, a gente vai nomear esse estudo aqui como os 8 remédios da saúde, né? Mas tem muita informação legal aí que a gente vai tirar aí, tá? Nós vamos começar com psicossomática, tá? O que que é psicossomática? A influência da mente sobre o corpo. Isso tem tudo a ver com a saúde. A gente começa sempre com psicossomática, porque é muito importante para a saúde. Tudo que afeta a sua mente afeta o seu físico. Tudo que afeta o físico afeta a mente. Haja vista, se eu der uma martelada no seu dedo, é capaz de você lembrar de um palavrão que há anos você já não falava. Ou seja, ferida física prejudicou a mente. Problemas mentais afetam o físico. Pessoa que está com depressão, por exemplo, não quer sair, não quer tomar banho, se corta. Então, a gente verifica aí que o que acontece na mente influencia no corpo, e o que acontece no corpo influencia a mente. Isso se chama psicossomática, né? Neste momento, a gente vai ver um vídeo. E no vídeo, não sei se já mostrei para vocês, mas é bem interessante. Eu quero que vocês contem as vezes que o time de branco joga a bola um para o outro, tá? A gente vai colocar o vídeo aí e vocês verificam aí esse aspecto. Quantas vezes que o time de branco joga a bola um para o outro? This is an awareness test. How many passes does the team in white make? Go! The answer O vídeo não tá rodando, Éder. Não está rodando? Não, tá travando. Estão vendo o vídeo aí na tela? O vídeo sim. Congelado a mais. Tá, agora eu vou pausar. Tá, vamos lá, vou iniciar. how many Começou? passes does the team in white make? Ok. Sim. The answer is Ok. Foram 13 vezes aí que eles jogaram a bola um para o outro, né? Vocês conseguiram acertar? Sim. Beleza. Agora, quem viu o ursinho passando aí no meio aí? Eu vi. Ok. Uma pessoa. Vamos lá dar uma olhada aí. Agora só procurem o ursinho. this is an awareness test. How many passes does the team in white make? Go! Viram aí ele passando? Eu Vi. começo sempre com esse vídeo, porque é o seguinte, normalmente as pessoas ficam olhando para o time de branco e não vê o ursinho passando, que é um ursinho preto ali dançando, né? Um homem vestido de ursinho dançando, né? Por que a gente não vê? A gente não vê porque é uma questão de foco. Você está com foco no time de branco, então você não vê outra coisa. Da mesma forma, é a questão de saúde. Se você não colocar o foco nela, você não vai cuidar da sua saúde. Se você não focar, olha, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, não colocar aquilo como prioridade, você não vai fazer. A nossa mente gosta de coisas fáceis e tudo mais. Então, a questão da gente buscar colocar a saúde no foco é que vai mudar de vida. Então, se você não focar na saúde, você não vai prestar atenção nela.
porque a gente gosta das coisas fáceis, comidas fáceis, sem precisar fazer exercício físico, coisas do tipo. E você só vai conseguir fazer isso se você focar, ok? Então, o primeiro passo aí, primeira orientação que a gente dá, é que vocês foquem. Vamos lá, prosseguir. Olha só esse texto aí, que bom. A relação entre a mente e o corpo é muito íntima. Quando um é afetado, o outro se ressente. O estado da mente atua muito mais na saúde do que muitos julgam. Muitas das doenças sofridas pelos homens são resultado de depressão mental. Desgosto, ansiedade, descontentamento, remorso, culpa, desconfiança, todos tendem a consumir as forças vitais e a convidar a decadência e a morte. Então, você percebe que pensamentos negativos, tristeza, remorso, pode te dar doenças. Uma coisa interessante é que ele fala de forças vitais, ok? Forças vitais. O que é isso, forças vitais? Acontece o seguinte, quando nós ficamos tristes, o corpo para de gastar energia do alimento e começa agora a gastar energia vital, que é a energia da vida. Ou seja, você está morrendo aos poucos. Por isso é que a Bíblia orienta sempre a gente ser animado, ter sempre bom ânimo, né? Porque isso traz saúde. Um outro livro aí, Conselho sobre Saúde, ele diz assim, ó, grande parte das doenças que afligem a humanidade tem sua origem na mente. Veja, doenças começaram na mente. E podem ser curadas apenas pela restauração da mente à saúde. Há um número muito mais elevado do que imaginamos que está sofrendo das faculdades mentais. O coração enfermo torna muitos dispépticos. Dispéptico é dificuldade de gestão. Pois a angústia mental exerce uma paralisante influência sobre os órgãos digestivos. Então a gente verifica que, dependendo do que nós pensamos, dependendo do que está na mente, você pode estar adquirindo uma doença ou obtendo saúde. Então isso é super importante e não pode ser deixado de lado, né, por nenhum cristão. Dá uma olhada nesse outro texto aqui, que é um texto muito forte. A enfermidade da mente reina por toda parte. E 90% das doenças que atacam o ser humano tem aí seu fundamento. Talvez algum vive o distúrbio doméstico, esteja como uma gangrena, roendo até a própria alma e enfraquecendo as forças vitais. Olha aí, de novo, energia vital. O remorso pelo pecado aflige às vezes a constituição e desequilibra a mente. 90% das enfermidades começam na mente. Que coisa louca! Como assim? Acontece o seguinte, você tem no seu organismo a defesa, né? Os linfócitos. O linfócito T, por exemplo, que come as células cancerígenas, macrófagos, enfim. Você tem um mecanismo de defesa aí no seu corpo, chamado sistema imunitário, né? Antigamente se chamava imunológico, né? E até hoje ainda alguns também usam esse termo, mas esse sistema é um mecanismo de defesa. Se ele estiver ativo, quase impossível de você adoecer. Aí o que acontece? Você está lá com uma dívida no banco que você fez, aquele negócio começa a te agitar a cabeça. E você fica agoniado, aquele negócio. Seu filho tirou nota ruim na escola, você brigou com a esposa, foi mandado embora, você fica com pensamentos negativos. O que acontece? Você eleva no seu organismo a quantidade de cortisol e adrenalina, que são hormônios que, em alta quantidade, ela mata as células. E isso faz com que a imunidade baixe, porque acidifica o organismo. E a imunidade, uma vez baixa, fica propício para qualquer manifestação de doença. Por isso que o texto menciona que de 10 doenças, 9 começaram na mente. Por exemplo, todos nós temos o vírus da gripe no organismo, mas ele fica meio que incubado, né? Estático. Aí o que acontece? Quando você tem uma baixa no sistema imunológico, quando dá uma decaída no sistema imunitário, aí então o vírus da gripe consegue se desenvolver com mais facilidade e te prejudicar. E assim ocorre com diversas enfermidades. Então veja quão importante é nós cuidarmos da nossa mente. Começa pela mente cuidar da saúde. Se 9 de cada enfermidade começa pela mente, né?
Conselho sobre Saúde. Vamos ver aí. Dá uma olhada nesse vídeo aqui, que coisa interessante. É da Marinha Norte-Americana. Teste de competência subaquática. Esse teste é muito importante para a carreira deles. Nós avaliamos como eles lidam com medo debaixo d'água. Existem ameaças controladas e planejadas contra eles lá embaixo. Então vemos como eles reagem. Os alunos passam até 20 minutos debaixo d'água, suportando ataques contínuos de um instrutor contra o equipamento. Metade do tempo eles ficam sem ar. Quase nada é mais assustador do que não conseguir respirar. Isso gera um enorme estresse. Uma grande liberação de hormônios torna o controle racional mais difícil. Em condições normais, o cérebro se comunica com o corpo usando minúsculos sinais elétricos. O cérebro envia impulsos elétricos de suas células nervosas a outras e que se deslocam a mais de 400 km por hora. É um modo de o cérebro mandar o corpo fazer algo. Mas em condições extremas, o cérebro libera hormônios químicos. A parte do cérebro que percebe o medo, a amígdala, provoca uma reação em cadeia que libera os hormônios adrenalina e cortisol na corrente sanguínea. Esses hormônios agem como uma equipe da SWAT, preparando o corpo para a ação. Aceleram a respiração, o batimento cardíaco e a pressão sanguínea. Os sentidos ficam mais alertas, a memória mais aguçada e o corpo menos sensível à dor. Mas mesmo nesse estado de alerta extremo, o teste da piscina é difícil demais para muitos alunos. Sua mente está a 1000 por hora. Você vê seus amigos saindo da água. Ou eles passaram, ou eles foram reprovados. E você se pergunta, se ele foi reprovado, será que eu vou passar? Sua mente fica a 1000 por hora. Poucos candidatos passam na primeira vez. Podem fazer 4 tentativas e a cada uma, a tensão aumenta. Geralmente o candidato não passa por causa do pânico, por perder o controle debaixo d'água. Para alguns alunos, esse é o fim. Isso! Vai! Muito bem! Após consultar especialistas, eles criaram um revolucionário programa de resistência mental. Uma série de técnicas para aumentar a capacidade de controlar o medo, mesmo nas situações mais extremas. Precisam se preparar para quando estiverem lá. A dor e o frio vão maltratar vocês, mas precisam continuar. As técnicas em que estamos interessados são 4. Fixação de metas, ensaio mental, conversa interna e controle da excitação. Ok. Aí na Marinha Norte-Americana, eles passaram 4 passos para que seus soldados eles conseguissem controlar a mente deles. E isso é importante para nós, porque a gente está trabalhando saúde, começamos a trabalhar com a mente, e a gente quer ter um controle mental a fim de que menos preocupações nos dominem, menos tristezas nos abalem, né? Como é que a gente pode ter um emocional resiliente, firme, né? Para resistir a pensamentos ruins, a fim de que a gente não tenha a nossa saúde física também abalada, né? E eles passaram em 4 passos que a gente vai considerar daqui a pouquinho ali. E vocês vão ver como aquilo é importante para cuidar da nossa saúde aí. Vamos lá. Olha esse texto aí do Conselho sobre Saúde. A mente precisa ser controlada, pois exerce ela poderosíssima influência sobre a saúde. A imaginação muitas vezes se extravia e, quando com ela se condescende, traz graves tipos de doenças sobre o aflito. Muitos morrem de enfermidades que são, em sua maioria, imaginárias. Então, veja só como a gente precisa controlar a mente, né? Segundo o vídeo que eles mostraram, aí da Marinha Norte-Americana, da History, ele diz aí que as amígdalas, elas são um mecanismo do cérebro que controla os pulsos emocionais. Então, quando as amígdalas estão com os pulsos mais fortes que o lobo frontal, você está descontrolado. O que a gente precisa não é isso. É o chamado agir pela emoção, agir pelo impulso. O que precisamos é que o lobo frontal é que libere os pulsos elétricos cerebrais a fim de que nós tenhamos ações racionais. E para que isso acontecesse, a Marinha Norte-Americana
ela trabalhou com 4 passos. Fixação de meta, né? Ensaio mental, conversa interna e controle da excitação. Então, isso aqui é muito importante para tudo. Fixação de meta. Então, você precisa estabelecer metas, objetivos para a sua saúde. Quanto que eu vou comer? Tem gente que come 2 pratos. Espera aí, eu tenho que chegar a comer 1 prato só de comida. Eu quero virar um vegetariano. Eu quero fazer exercício físico todos os dias. Eu quero tomar 2 litros de água. Então, você tem que ter metas. Sem metas, você não sabe para onde você vai. Então, é super importante você estabelecer metas. Segundo passo ali é ensaio mental. Você, antes de começar a fazer, já tem que ficar pensando na cabeça como é que vai ser. Tem que fazer um planozinho mental. Prever e se condicionar a isso. Como assim? Se eu quero fazer exercício físico, eu já tenho que me planejar, ver a hora que eu vou fazer, a roupa que eu vou usar, o tempo que eu vou fazer de exercício físico. Então, você precisa também se planejar. Previsão, pensar previamente aí nesses aspectos. Outro aspecto aqui que a gente precisa ver é conversa interna. Conversa interna, você precisa ter pensamentos positivos de automotivação. E você precisa também orar internamente, pedindo ajuda para Deus para que aquilo seja colocado em prática. E no final, nós temos aqui o controle da excitação, que é respirar profundamente, ok? Isso aqui ajuda também na questão de emagrecimento aí, né? A gente usa isso aqui no curso de emagrecimento. Por que parcionamento? Fixação de meta. Você quer correr 20 quilômetros, mas se você começar correndo 20 quilômetros e nunca correu, você vai morrer. Então, você começa correndo 200 metros, depois vai para 500 metros, depois vai para 1.000 metros, depois vai para 2 quilômetros, ou 1,5 km, depois 2 quilômetros. Ou seja, você tem que ir parcionando a sua meta. E passo a passo você vai aumentando o ritmo para tudo certo. Eu quero virar um vegetariano, então não dá para deixar a carne da noite para o dia. Então, vou comer carne, por exemplo, agora 3 vezes na semana. E aí eu vou deixando os espaçamentos ali. Quando eu acostumar com isso, eu vou comer carne 2 vezes na semana. 1 vez na semana. Carne 1 vez na quinzena. Até que eu pare de comer carne. Vou substituindo, vou colocando coisas que eu estou gostando de comer. Ensaio mental. Você precisa pensar em tudo antes, né? Em tudo. Vamos pensar aqui em relação a ensaio mental. Você quer virar um vegetariano, você parou de comer carne. O que você precisa pensar? Você precisa pensar agora em restaurantes que são vegetarianos, você vai ter opção. Você precisa pensar já antes, cara, eu não posso ir naquela churrascaria que eu sempre ia. Então, você tem que pensar antes, que isso vai ajudar a dar força para você. Pensamento interno, né? Motivação interna, você tem que se automotivar, né? Falando coisas boas, só pensamentos positivos, pensamentos negativos te enfraquecem na decisão. E também você precisa, cuidando da sua mente aí, você precisa orar a Deus, né? Já está provado cientificamente que a oração leva o organismo a produzir hormônios da saúde. E isso é fantástico, porque ajuda você na sua decisão. Controle da excitação, você precisa respirar profundamente. A gente nasce respirando corretamente, tá? Enchendo o estômago de ar, né? Forçando o diafragma. Só que a gente muda ao longo do tempo, passa só a respirar aí com o pulmão, tá? Então é bom que a gente treine respiração, ver a barriguinha encher de ar assim, né? Começar a treinar olhando isso todos os dias um pouquinho, o corpo volta a fazer respiração de modo mais profundo. A oxigenação do organismo é fantástica, gente. Só para você ter uma ideia. O câncer no colo do útero, normalmente... No colo do útero, não. O câncer no colo intestinal, normalmente dá do lado esquerdo. Não dá do lado direito. E por que isso? É porque é o seguinte, a comida, quando sai do seu estômago, ela sai com líquido ali, né? E essa comida, ela vem com oxigenação para o seu intestino. E na presença de oxigênio, gente,
não ocorrem infecções, não ocorrem essas inflamações aí. Então, desse lado aqui, que a comida está cheia de água, que ela vem para o cólon ascendente, quando começa o intestino grosso, está cheia de água. Aí o intestino grosso vai absorvendo essa água, e aí ela vai secando. E o câncer dá normalmente no lado mais seco. Por quê? Porque tem menos oxigenação. Então é super importante a gente respirar, ter oxigenação por todas as células. Isso é alimento das células e também é saúde para o organismo aí, para evitar infecções, inflamações e tudo mais. Tá? Quanto mais oxigenado, melhor o organismo, né? E quando você respira profundamente, oxigena o cérebro, você fica mais calmo. E você não ser tão ansioso vai evitar você comer menos, você ficar e ser pessoa explosiva, entre vários outros aspectos aí. É como diz Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 579, né? As alegrias satisfatórias dão vigor à mente, saúde e energia vital ao corpo. Energia vital, lembrando que não é energia do alimento, né? É aquela energia que você precisa conservar, energia da vida. Quem gasta energia vital, ele está morrendo. É exatamente por isso, né, que Cristo diz que aquele que ofende um irmão, ele é um assassino. Por que ele é um assassino? Porque o irmão ofendido vai ficar preocupado, abalado com aquilo, e o organismo eleva a quantidade de cortisol, adrenalina, acidifica o sangue, e o cara está queimando energia vital, ou seja, ele está morrendo, está diminuindo a vida, aos poucos. Por isso, quem ofende um irmão é um assassino. Então, a gente tem que ter pensamentos positivos, ser feliz, isso é saúde, né? Vamos lá prosseguir mais aí, ó. Provérbios 17, 22. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. A palavra de Deus já dizia isso. E a gente precisa dar atenção a esse aspecto. Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Quando ele fala coração aí, ele não está falando da questão coronária em si. Na Bíblia, né, eles atribuíam aí, né, no passado, não no mundo antigo, não é na sua Bíblia, não, o coração, as funções que hoje a gente sabe que são da mente. Então eles estão se referindo à mente aí, tá? Guarda a sua mente, porque dela vem as fontes da vida. Sua mente pode ser a fonte de vida, ou fonte da sua desgraça também, se a fonte for poluída, né? Você pode ver que a palavra decorar, que é guardar na cabeça, ela usa a palavra cor. Cor é coração do latim, né? Então, é super importante aí a gente cuidar da mente, porque é dali que vem as fontes da vida. Tudo que a gente plantar na mente, a gente vai colher em atitude. Plantou na mente, colhe em atitude. Provérbios 23, versos 6 e 7 diz: como imaginou na sua alma, assim ele é. Então, o jeito que você pensa é o jeito que você é. Então, a pessoa que desconfia muito da outra, pode crer que ela não é uma pessoa confiável. Pensa aí naquele marido ciumento. O cara só de butuca, vigia. Isso, em psicologia, eles chamam de projeção. Você projeta no outro e vê no outro aquilo que você é. Isso é bastante complexo. Então, a gente tem que tomar cuidado com a mente, com o que a gente coloca dentro da mente. E isso vai determinar todo o nosso sucesso e fracasso na saúde. É na mente que você guarda o tipo de comida que você vai comer ou não, o tipo de bebida que você vai beber ou não, o que você vai comprar no mercado ou não. É a mente que vai mandar tudo. Então, você tem que começar cuidando das informações que estão dentro da sua mente. Quem você é. É isso aí, você é quem você pensa. Por exemplo, o que vai determinar que essa moça coma a maçã e não o carboidrato, que ela tem um estilo aí de moça atlética, né? Quer manter o corpo, não quer aquelas gordurinhas e tal, então precisa evitar a grande quantidade de carboidrato. O que vai fazer ela escolher a maçã e rejeitar o carboidrato? É o que ela pensa. É o que ela colocou na cabeça. É o pensamento dela que estiver mais forte. É o que vai fazer com que ela decida. Na cabeça, a gente grava as coisas de duas formas: hereditária ou cultivada. Queridos, hereditariamente, nós não conseguimos mudar. O que recebemos hereditariamente, você não consegue mudar.
está dentro da célula e fica lá. Tá? Veio do papai e vai estar dentro de você aí. Durante algumas gerações, até que seus comportamentos possam fazer mudanças genéticas. Então, genética, você não consegue mudar a sua genética, tá? E aí, Web? Que boa notícia você tem para me trazer em relação a isso? A boa notícia é que nós somos, hereditariamente, que a gente recebe de herança, é 30% só do que nós somos. A boa notícia é que 70% é aquilo que você adquire, são os hábitos, aquilo que você implanta. De modo que você é aquilo que você implanta, não exatamente o genético. Olha que coisa louca. Eu sou filho de alcoólatra e fumante. Não fui alcoólatra e nem fumante. Por quê? Porque eu colocou na cabeça aqui, ó, sobrepôs e criou hábitos contrários aos hábitos naturais do meu organismo. É óbvio que o meu organismo é mais susceptível a fumar e a beber. Se você não teve essa carga genética, eu e vocês vamos sair para beber, e aí, para fumar, eu vou viciar mais rápido que vocês, porque minhas células são do meu papai lá, da minha mamãe, já acostumado com aquele vício. Então, elas vão ascender para o vício mais rapidamente. Agora, se eu não trabalhar esse lado, se eu cultivar um lado mais saudável, eu vou ser mais saudável. Então, a saúde, gente, é imprescindível o jeito que você pensa, aquilo que você coloca na cabeça. Vamos lá. Olha só a coisa interessante, essa questão familiar também, né? Implantada na nossa vida, muitas vezes não por nós, mas pelos outros. Compulsão alimentar, pessoa que come demais aquele negócio, tal, tudo, tal. Vamos lá. Olha essa matéria aqui da página da mulher, né? Dar o peito sempre que o bebê chora é a reação natural da mãe ao ouvir o choro de seu rebento. É oferecer o peito para que ele mame. Ana Escobar explica para evitar ter amamentação como única alternativa do choro. Blá, 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 blá. Compulsão alimentar muitas vezes começa aí. E isso aí não é genético, isso aí é cultivado. Ué, mas por que a pessoa criou compulsão alimentar por isso? Toda vez que ela chorava, a mãe dava o peito para ela. Mas às vezes ela não estava com fome, estava chorando porque estava com dor, com cólica, que queria um brinquedo. E a mãe deu peito para ela. Ou seja, ela plantou na cabeça da criança que as insatisfações dela devem ser mitigadas com comida. Aí toda vez que a gente tem problema, e é sempre, no mundo nós teremos aflições, a gente muitas vezes vai lá e recorre à comida. Então, você precisa compreender esse lado psicanalítico, né? Freud trabalhava com essas ideias, essas questões do passado, a fim de que você possa criar algum sistema para reverter esse processo. Você se conhece quem você é, sabe o problema que foi criado no passado e agora você tem condições de pensar em saídas. Então, muitas vezes, as coisas começaram aí na cultivação e está determinando quem nós somos agora. Só que a gente tem autonomia aí para fazer as coisas mudarem. Dá uma olhada aí, essa mãe judiando dessa criança. A criança tem o centro da saciedade. Ela já vem com o centro da saciedade ligado. O que é isso, centro da saciedade? Ela só vai comer a quantidade de comida que for necessária para a saúde dela. Aí a mãe acha que a comida é pouco. O que a mãe faz? Tuxa a comida na criança. Dá uma olhada só nessa situação. Queridos, somos nós quem prejudicamos a vida dos nossos filhos e a nossa aí. Somos nós quem vamos atrás de determinado tipo de comida, determinado tipo de bebida, somos nós quem compramos e trazemos dentro de casa. Se a gente quiser ter saúde, a gente precisa agora assentar para refletir nesses aspectos.
E agora fazer uma seleção melhor daquilo que a gente vai dar para os nossos filhos, daquilo que a gente vai trazer para dentro de casa. Tenha certeza. O Dolly Guaraná, o Dolinho não vai bater na sua porta e falar, ó, abre aí que eu quero entrar. É você que vai buscar. E é isso que vai determinar implantar hábitos negativos aí em nossas vidas, na vida dos filhos. E aí o que acontece? O cérebro ele sempre reage aos estímulos que, segundo ele, parece mais fácil e natural, ou mais prazeroso. Aquilo que ele já está acostumado a fazer. O problema é que, se o caminho que tiver na mente for errado, ele vai seguir sempre errando, pois age baseado aí nas informações de sua organização, da sua constituição. Dá uma olhada aí nesse teste, né? 3 amigos, eles vão ao restaurante e a conta dá R$30. Cada amigo deu R$10, mas o dono devolveu R$5. Como o garçom, vendo que 3 pessoas para receber R$5 ficaria difícil de dividir, o garçom pegou R$2 e deu R$1 para cada um. Como cada um pagou R$10 e recebeu R$1 de volta, cada cliente gastou R$9, num total de R$27, porque se cada um deu 10, voltou 1, cada um gastou 9. 9 vezes 3, 27. Somando 27 com os R$2 que o garçom pegou, 29. Cadê o R$1 faltante? Isso aí buga a nossa cabeça. Por que buga a cabeça? Porque eu coloquei um raciocínio errado. E assim como uma vala conduz o curso da água para a direção determinada, um discurso falso, um pensamento falso, um preconceito errôneo, um pensamento desonesto, desmotivado, conduz a ação perfeitamente no sentido para o qual foi pré-designado. Ou seja, se você tiver um pensamento errado, você vai continuar pensando e agindo errado. Como diz aqui os testemunhos, né, Ciência do Bom Viver, as tendências hereditárias e cultivadas para o mal devem ser vencidas. Então, a gente tem que trabalhar com esses pensamentos que determinam nossas tendências, seja hereditárias, seja cultivadas. A prova real é a seguinte, ó. Cada um deu R$10, a conta deu R$30. O dono devolveu 5, então a conta foi 25. Como o garçom foi desonesto, devolvendo-lhes apenas R$3, você pega R$3 e junta com 25, vai dar 28. Com mais R$2 que o garçom pegou, deu 30. Então, quando você tem o pensamento certo, a mente começa a pensar certo, raciocínio certo, e as atitudes podem ser certas. Essa é a ideia. Cultivai o domínio próprio, refreai o apetite, conservai-o sob o controle da razão. Então, veja que a gente precisa ter uma mente forte, pensamentos fortes, raciocínios fortes, para a gente ter uma melhor saúde. A mente precisa ser controlada. Conselho sobre Saúde, página 95. Esses já passamos aí, né? E esses princípios devem fortalecer a mente da gente. E a gente não deve ficar buscando dietinha, coisa do tipo. Né? A gente precisa mudar o estilo de vida. Tá? Dietas, elas são temporárias. Para ter saúde ou para emagrecer saudavelmente, é necessário mudanças de hábitos e não dietas. Ou seja, corrigir o que está fazendo de errado. Uma vez que não mais estamos destruindo o corpo por nosso comportamento, ele responde naturalmente com saúde e perca de peso. As dietas promovem doenças físicas, como gastrites, úlceras, desarranjo intestinal e anemia. Dietas promovem doenças mentais, depressão, anorexia, vícios, irritabilidade. E dietas promovem doenças morais, disposições para mentir e enganar. Então, nada de dietas. O que a gente precisa é fazer uma mudança no estilo de vida. Olha o que essa moça fala aqui, que ela fez uma cirurgia aqui, né, para emagrecer, e olha só o que ela fala depois. Não deu esse vídeo, não. Travou. Vamos lá trabalhar com mudanças de hábitos. O que é mudanças de hábitos? Dá uma olhada nessas barriguinhas aí, ó. Todas essas barriguinhas aí, ó,
são por conta de bebida alcoólica. Perceba que os braços deles não são braços obesos. É só a barriga. Então, ou seja, se o mau hábito que ele está tendo, que está levando ele a ficar desse jeito, doente, é beber, ele precisa verificar racionalmente qual o problema, que é a bebida, e agora ele pode fazer a mudança, tirar a bebida, que vai ajudar essa barriga a voltar ao normal. O que deixou esse corpinho da mulher atlético, obviamente, dá uma olhada no estilo da mulher. Tá suada, né? A roupa de academia, tá ela ali com os próximos de instrumentos de academia. Aí você vê o resultado. Do rapaz, obviamente, você já verifica também o que levou ele a essa situação. Então, pessoas diferentes, vivendo em lugares diferentes, tendo hábitos diferentes, vão colher resultados diferentes. Mas se os hábitos forem iguais, não importa o lugar que ela esteja, os resultados serão iguais. Dá uma olhada nesses resultados aqui na vida do Cid Moreira. Nesta casa mora alguém conhecido de todos os brasileiros. Este é o nosso dever. E é o que vamos continuar levando às casas do país inteiro. Boa noite. Boa noite. Cid Moreira é o apresentador que ficou mais tempo na TV brasileira e até entrou no livro dos recordes por isso. Ganhou fama e dinheiro apresentando o Jornal Nacional. Todos os domingos, ele ainda está no Fantástico, com a sua narração inconfundível. As professoras, os pais e os pequenos alunos acreditam na educação. Mas a notícia hoje é a saúde que ele esbanja depois dos 80 anos. Esse cuidado com a vida ele ganhou através de um livro. Bom, o encontro com esse livro foi levado pelo meu pai, ele era gerente de um clube em Taubaté. Então ele tinha lá uma mini biblioteca e eu descobri esse livro e vi que ele era muito interessante e passou a ser o meu manual. O conteúdo dele não está superado. Dá para você me dizer assim, olha, tem coisas aqui que eu aprendi que eu aplico até hoje na vida. Tem alguma assim que ficou para sempre? Tem, sobre a alimentação, a mastigação, o valor das frutas, o valor da água, enfim, tem muita coisa aqui. Agora você também é vegetariano, né, Cid? Há algum tempo você parou de comer carne? Parei aos 30 anos, mais ou menos. O exemplar raro do Guia Prático da Saúde divide espaço com outros livros sobre o assunto. Livros bem conhecidos da Igreja Adventista e admirados por Cid Moreira. Bem, Cid Moreira hoje está com 93 anos e está envolvido aí numa trama. O que acontece? Os filhos, que não têm uma boa relação com ele e tudo mais, estão acusando do Cid Moreira estar senil, né? E que a mulher dele está mantendo ele em cárcere privado. Entraram com processo e tudo mais, né? E aí ele teve que fazer vídeos aí mostrando que ele não está nada senil. O cara está lúcido e saudável, com 93 anos. Mas ele aprendeu o que ele está fazendo agora e aprendeu a ter saúde com as orientações da Igreja Adventista do Sétimo Dia, como acabou de falar no vídeo. Inclusive, ele conheceu a Cristo pelo livro Caminho a Cristo. É um dos livros que ele mais gosta. E quando pediram para ele fazer narração de livros do Espírito de Profecia, ele quis fazer do Caminho a Cristo primeiro de todos. Então, a gente verifica que as pessoas que vivem essas orientações que nós temos têm resultados positivos, e contra fatos não há argumentos. Então, é importante a gente conhecer. Então, ler o Espírito de Profecia, os livros de saúde, vai ajudar muito para que eu e você busquemos ter mais saúde, porque ali tem várias orientações que têm dado resultado positivo. Os adventistas de Loma Linda, ali, por exemplo, na Califórnia, né? As orientações dos testemunhos são para que tenhamos saúde. Primeiro remédio é água pura, ok? Água, não refrigerante.
Refrigerante, queridos, por exemplo, ele tem muito açúcar, tá? Cada latinha de refrigerante tem cerca de 10 a 12 colheres de açúcar branco refinado. Para se fazer uma colher de açúcar branco refinado, são necessários 3 metros de cana. Ou seja, cada latinha equivale a 10 a 12 metros de cana, que vai perfazer, perdoe-me, 10 a 12 colheres de açúcar branco refinado, que equivale de 30 a 36 metros de cana. Se você toma 2 latinhas, 72 metros de cana, ou seja, vai ter diabetes. Não somente diabetes, obesidade. Não somente obesidade, osteopenias diversas, osteoporose. Por quê? Porque a sacarosa, aí, a grande quantidade de sacarosa, para ela ser eliminada, ela vai roubar cálcio dos ossos, enfraquecendo os ossos. Dá uma olhada aqui, vamos procurar na internet aqui um negócio, e vai ser bom aqui mostrar para vocês sobre a relação de açúcar com depressão. Dá uma olhada aí, que coisa interessante. É só você digitar no Google aí, assim, ó, açúcar e depressão. Açúcar e depressão. Aí você tem aí, ó, sempre bem, açúcar versus depressão, saiba riscos. Olha aí, ó. Relação entre consumo excessivo de açúcar e depressão. Mais vegetais, menos açúcar. Como deve ser a dieta de uma pessoa depressiva? Açúcar pode aumentar chances de depressão. Aí, ó, várias notícias aí, ó. Açúcar e depressão. Existe alguma relação entre eles? Queridos, aqui, ó, do Estadão. Excesso de açúcar pode levar à depressão. Então, muitas vezes, nós estamos enfermos porque estamos quebrando essas orientações aí de Deus. Deus fala, bebe água, a gente vai lá no refrigerante. Toma no refrigerante com quantidade grande de açúcar, fora outra quantidade de açúcar que tem tudo hoje. Molhos, salgadinhos, enfim, mais o carboidrato ainda que você come. Então, a gente acaba se prejudicando por conta de nós mesmos não darmos atenção às orientações do Senhor, tá? Sem contar que tem muitos químicos no refrigerante, tá? Por exemplo, um copo de refrigerante, para você limpar os químicos que ele lançou, né, dentro do seu organismo, você precisa tomar 35 copos de água iguais. E aí eu faço uma pergunta. Quem é que vai tomar 35 copos de água igual? Ninguém. Esses químicos, eles vão ficar no organismo, vão ser acumulados nos tecidos intersticiais e eles vão dar enfermidades. Vai causar artrite, artrose, um bocado de outras coisas aí. E a gente não presta atenção nesses aspectos, não liga para as orientações do Senhor, e aí é que a gente acaba quebrando a nossa carinha bonita, né? Qual a quantidade de água que você deve beber? Quem pesa 120 quilos, é só dividir o seu peso por 3 e colocar um ponto antes do último número, ou dividir por 30. Tá? Então, 120 dividido por 30 dá 40. Por 3 dá 40. Se eu fosse dividir por 30, já dava 4. E aí a quantidade de litros que eu tenho. Né? Mas deu 40, eu ponho um ponto antes do número, no último número, e vai dar aí 4 litros. Quem pesa 60 quilos, divide por 3, né? Vai dar 20, põe um ponto antes do último número e acrescenta o L de litros. 2 litros quem pesa 60 quilos. Então, você deve beber essa quantidade de água proporcional ao seu peso. Por quê? Porque é a quantidade de água que você perde. Então, você precisa repor. Senão o sangue começa a ficar espesso. Aí o organismo, para não perder líquido, começa a reter líquido. Aí vai ficando químicos, porque ele expulsa as químicas por meio das fezes, da urina e do suor, que é usar água. Um momentinho só.
Então, a gente deve cuidar aí da quantidade de água que a gente bebe, tá ok? Isso vai ser importante para melhorar a pele, melhorar o cabelo, melhorar o intestino, melhorar a pressão, tá? Isso é coisa boa. Cuidemos aí da quantidade de água que a gente precisa beber diária, tá? Isso aqui é diário. Oxigênio é outro remédio, tá? Oxigênio é alimento para as células, já falei para vocês aí, para o cérebro e tudo mais, né? Melhor oxigênio, gente, é o da madrugada. Então, madrugada é bom a gente abrir as janelas e estar respirando aí, né? Então, por isso que é bom dormir cedo, acordar cedo para fazer sua caminhada cedo. É o melhor horário, tá? Para que você possa ter saúde. Outra questão aqui da questão do oxigênio tem a ver com as roupas, tá? A gente muitas vezes põe roupa apertada na criança, nós pomos roupa apertada para ficar mais gostosinho ou gostosinha, né? Tem uns caras aí que tá usando esse tipo de roupa até mesmo na igreja e chega as coisas do cara ficar toda saliente lá, né? Queridos, isso complica. E por que isso tem a ver com oxigênio? Vamos lá pensar. O oxigênio, ele entra pelas vias respiratórias aqui, acessa os pulmões, e nos pulmões ali, né, passando pelos alvéolos, eles caem na corrente sanguínea para alimentar todas as células. Agora, se você tem um sistema sanguíneo que vai levar sangue a todas essas células, vai ser uma bênção isso. Só qual a problemática? Se você aperta o organismo, você comprime determinados vasos sanguíneos, fininhos, são finos, que nem cabelo. E aí o sangue não seja ali, não, aquela parte fica mal oxigenada. Ou seja, você está trazendo enfermidade para o seu organismo. Então a gente precisa aí trabalhar essa ideia de ter roupas mais soltas, a fim de que possa haver uma circulação e respiração do organismo. Raios solares, super importante, né? Os raios solares, eles são importantes para transformar a oleosidade da pele em vitamina D, né? Você vê que vitamina D aí é boa contra o coronavírus aí, né? É importante. A vitamina D também ajuda na calcificação dos ossos, né? Não adianta só ter cálcio, você precisa ter vitamina D e pressão. Então, é super importante aí banho de sol. A questão de banho de sol também, ela é importante porque ela vasodilata, né? Então, ajuda na circulação sanguínea aí, né? Contra hipertensão e tudo mais. O que a gente vai ver mais aqui é que os negros precisam tomar 30 minutos de sol por dia e os brancos 15 minutos. Por que, Weber? Parece que o negro precisa de menos, que ele é mais queimadinho. Não, mas não tem nada a ver. A melanina, que é o que dá cor às nossas peles, ela no negro ela é mais acentuada. E ela funciona como um bloqueador solar. Então ele precisa passar mais tempo tomando sol do que o branco. Isso aí é o período diário que ele precisa tomar para que ele possa ter saúde, tá? A questão do sol também ajuda muito, né, nessa questão de vitamina D. Então, tem vitamina D sintética? Tem. Mas olha, queridos, eu oriento que vocês tomem sol. Vai ser uma bênção para vocês. Bactérias. O sol mata bactérias, tá? Quando foi descoberto isso, foi bem interessante. O povo, na época, acreditava que o sol fazia mal. E aí o pessoal colocava cortinas, assim, em casa e tudo mais e tal. O sol faz mal, enfim. Aí, o camarada lá que estava pesquisando isso, ele colheu a poeira ali da janela por onde batia o sol. E colheu poeiras debaixo da cama, atrás do armário, esses lugares mais escuros, né? E ao ele verificar, tinha bactérias nocivas nos lugares mais escuros, nas poeiras dos lugares mais escuros, e não tinha essas bactérias nocivas onde o sol pegava, porque o sol mata, né, essas bactérias. Então é importante deixar o sol e o ar entrar dentro de casa, tá? Falamos sobre o ar e agora falamos sobre o sol. Entrar em casa, vento, bater, ventilar a casa é muito bom.
Morar em casa que tem mofo não é coisa boa, não é uma boa ideia. Vamos lá. Repouso. Por que repouso é importante, né? Refazer aí as energias, né? Às 22h30 é o momento da gente estar dormindo. Por quê? Porque o corpo produz melatonina, um hormônio mestre que desencadeia a produção de vários outros hormônios da saúde, como dopamina, serotonina e vários outros. Então, dormir cedo é bom. Então, 10h30 já tinha que estar todo mundo dormindo. Outro detalhe é que tinha que estar dormindo sem estar com a barriga cheia. Tá? Esse negócio de dormir depois que você comeu gera aí, muitas vezes, pesadelo. Por que gera pesadelo? Vamos lá pensar. Você acordado, o seu cérebro aí, ele funciona com os 12 volts de energia elétrica. E é com essa energia que ele faz todo o organismo funcionar, você sentir dor, você pensar, fazer a digestão. Os órgãos principais funcionar. Só que quando você dorme, a sua energia cai de 12 para 4 volts de energia. Então você imagina agora que você está com menos energia. E é para que essa energia? Para funcionar os órgãos vitais, né? Coração, pulmão, cérebro, circulação, tudo direitinho. Só que, se você comeu à noite e vai lá com aquela comida, o estômago barrofado de comida, você vai dormir, o que acontece com você, meu filho e minha filha? O seu cérebro vai usar os 4 volts de energia para fazer funcionar os órgãos vitais e mais a digestão. Ou seja, você não está dormindo, seu cérebro está trabalhando e está se cansando ao invés de descansar. Aí a pessoa acorda de manhã, está mal-humorada, dor de cabeça, mau hálito, aquele negócio, dores no corpo. Por quê? Porque ela não dormiu. O cérebro ficou fazendo digestão. E por que é fonte de pesadelo? É fonte de pesadelo que quando chega um momento que o seu cérebro não está aguentando mais do esforço que ele está fazendo, ele dá o pesadelo, ele cria o pesadelo para que você se desespere e acorde. E quando você acorda, ele volta a ter 12 volts de energia para fazer a digestão. Então, ajuda bastante aí contra essa questão de pesadelo. É lógico que tem pesadelo também, tá ligado ao capiroto aí, né? Mas boa parte, na maior parte dos pesadelos aí, tem a ver com coisas que nós mesmos estamos fazendo aí, né? Vamos lá prosseguir aqui mais. Exercício físico ajuda demais, né? Manter as funcionalidades ativas, dar inteligência, né? A preguiça e o sedentarismo é inimigo da saúde aí, né? Então, você queima calorias, você melhora a circulação, melhora o tráfego cardíaco, né? Fortifica aí os músculos, que ajuda na macrofagia, que é o trabalho que as células têm de comer sujeira do nosso organismo, né? Entre vários outros aspectos, excreção de químicos. Olha aí que coisa interessante aí para nós aí, ó. Atividade física sempre, ó, antes, durante e depois da pandemia de Covid-19. E aí a matéria da Veja aí vai falar que o exercício físico ele é bom contra o Covid-19. Quem pratica o exercício físico regularmente, ele atinge aí 80% de probabilidade de não ser internado aí. Então isso aí é uma coisa muito boa, né? Outra coisa do exercício físico é que quem faz exercício físico produz mais mitocôndrias. Tá? Isso aí já foi comprovado. Agora, o que é essa mitocôndria? Essa mitocôndria é uma partezinha dentro da célula. Ela faz parte do campo energético. O que ela faz? Ela pega o açúcar que entra na célula e transforma em energia para o nosso corpo. Ou seja, é ela quem queima as calorias. Então, ao você fazer exercício físico, você tem mais mitocôndrias. E isso ajuda muito contra o diabetes, contra a obesidade. Quer emagrecer? Precisa ter mais mitocôndrias. Quer melhorar a questão do diabetes? Você precisa ter mais mitocôndrias. Como é que eu ganho mais mitocôndria? Boa alimentação e exercício físico. O corpo começa a produzir mais mitocôndrias que ajuda nesse processo aí da saúde. Abstinência e temperança. Você precisa tirar da sua vida o que não presta. Tipo, refrigerante não presta para nada, né?
chocolate, excesso de açúcar, e usar com moderação aquilo que é saudável. Eu vou beber água é saudável. Aí eu vou tomar 10 litros de água por dia. Queridos, o seu organismo, ele tem capacidade de filtrar 10 litros de água por dia, é verdade. Só que você está forçando o rim. Depois ele para. Tinha uma religião que eles eram adoradores da água e eles tinham que beber um monte de água assim, né? Tomavam cerca de 10 litros de água por dia. Os caras tudo arrebentaram os rins. Os rins dos caras pararam. Então, tudo em excesso vai mal. O que é a diferença do remédio e da droga? Né? Do veneno e do remédio. Melhor assim. É a dosagem. Se for demais, vai arrebentar. Você vê esse negócio aí da hidroxicloroquina aí, né? Os camaradas que fizeram... tem um hospital de idosos, Prevent Senior. Eles usaram isso e deu super certo. Aí, lá no Amazonas, os camaradas lá foram fazer uso, só que eles colocaram uma alta quantidade. Matou todo o povo. Então, o que faz diferença entre o veneno e o remédio é a dosagem. Então, tudo que é demais faz mal e tudo que é de menos também. Então, se você tiver pouco ferro, é anemia. Então, você precisa comer com moderação aquilo que é saudável e tirar da vida aquilo que não é bom para a saúde, né? Regime alimentar adequado, eu diria para vocês, mais frutas, legumes, verduras e cereais. É o ideal de Deus para nós. Vai melhorar o corpo, o sangue, os ossos, cabelo, gordura, a mente, tudo. A emoção, né? Por quê? Porque quando você come, você começa a liberar da comida pequenas partículas nutricionais que vai fortalecer essas partes aí do seu corpo. Né? Então, toda refeição, você precisa ter fibras, né? E reguladores. Reguladores são frutas, legumes, verduras e cereais. Toda refeição você precisa ter um representante desse, cru. Segundo, você precisa de ter energéticos. São carboidratos, açúcares, de modo geral, aí, pão, macarrão, arroz, batata, mandioca, mandioquinha, né? Beterraba. E você precisa ter também proteína, né? Proteína pode ser dos feijões, azeitona, castanhas, né? Essas são as melhores. Tem outras proteínas aí, carne, queijo é proteína, né? Eu não orientaria esses aí. Por quê? Porque tem outros inconvenientes relacionados a eles, né? Leite, por exemplo, é campeão em dar problemas inflamatórios, né? Tudo que termina com it. Sinusite, rinite, gastrite, colite, amidalite, entre vários outros aspectos. Fora que tem uma forte relação com câncer de mama, né? Câncer do modo geral, porque ele libera o ácido lático e o câncer se desenvolve em ambiente ácido. Um outro aspecto também é, por exemplo, do cárnio. Vamos mostrar o cárnio aqui. Além do câncer, né? Eu coloquei aqui para vocês aqui, ó. Aí, ó, coronavírus. Aí. Quem não come carne tem chance 73% menor de desenvolver Covid grave, diz estudo. Estudo falando sobre isso. Fora o câncer também, né? Que já foi demonstrado aí, né? Pela ciência aí. E comer carne é um fator cancerígeno aí, tá? Olha só a orientação bíblica também quanto ao tipo de carne, né? Quando Deus proíbe porco, a gente vê que a Organização Mundial de Saúde, ela fala que bacon, presunto, salsicha, linguiça causam câncer, né? Tudo carne de porco. Esse estudo aqui está falando contra o morcego, né? Comer morcego, tá vendo? É um estudo sobre coronavírus, tá? Você vê aqui, ó, síndrome respiratória aguda severa, coronavírus como um agente de infecção emergente e reemergente. Isso aqui foi publicado na Revista de Microbiologia Clínica da Sociedade Americana em prol da Microbiologia. E olha só o que eles falam na conclusão do estudo. Ó. A presença de uma larga reserva de vírus tipo SARS-CoV, que é coronavírus, em morcegos ferradura, associado à cultura de comer mamíferos exóticos no sul da China, é uma bomba relógio.
há possibilidade de emergência de SARS e outros novos vírus, de animais ou laboratórios, e por isso a necessidade de preparo não deveria ser ignorada. Então, um estudo feito em 2007 sobre coronavírus falou que esse negócio de comer morcego podia dar ruim. E hoje nós estamos fazendo reuniões online, cultos online, usando máscara e tudo mais por causa do coronavírus, né? A Bíblia também fala contra o comer sangue, né? Testemunha de Jeová bate muito nessa tecla aí. Só que o Testemunha de Jeová atribui a não doar sangue. Fala nada sobre comer sangue. E o que é interessante é que eles comem carne. Deveriam todos ser vegetarianos. Por quê? Porque é simplesmente impossível você comer carne sem comer sangue. Tá? Eles alegam que doar sangue é errado porque nutre o organismo, né? Eles não pararam para compreender que a questão da carne aí tem a ver, tá? Essa questão da alimentação carne tem a ver com lei de saúde bíblica. Quer ver? Vamos dar uma olhada ali em Levítico, capítulo, eu acho que deve ser o 12 ou o 13. Levítico. E aí no programa vai ser mais fácil. Levítico. Vamos achar já já. Deixa eu colocar no português aqui. Vou colocar aqui, ó. Tá. Tá procurando na Bíblia hebraica. Espera aí. Agora vai. Tá procurando no hebraico. Deixa eu ver aqui. Isso, Levítico 3:17. Tá aqui a passagem, ó. Estatuto perpétuo será nas vossas gerações, em todas as vossas habitações. Nenhuma gordura, nem sangue algum comereis. Perceba que Deus associou não somente o sangue, mas a gordura. Ou seja, Deus não está falando de uma questão mitológica a respeito do sangue, né? Um respeito místico a respeito do sangue. É lei de saúde. Tanto é que ele associou nem gordura, nem sangue. Por que está falando da gordura animal aí? Querido, gordura animal é colesterol. A gente vê isso aí direto, né? O pessoal usa isso até injustamente no marketing na lata de óleo. Você olha óleo de soja. Óleo de soja é vegetal, então não tem colesterol. Aí no óleo de soja ele coloca uma propaganda assim, ó, sem colesterol. Tiveram que fazer uma lei lá, agora os caras põem asterisco e explicam embaixo, como todo óleo vegetal. Porque colesterol é gordura animal, não é gordura vegetal. Quando a gordura vegetal fica ruim, é gordura saturada, mas ela não é gordura, não é o colesterol. Então, o mal aí que tem na gordura animal, obviamente, era o colesterol, e Deus não queria o seu povo com as veias entupidas. Porque essa gordura, ela se deposita dentro das artérias, formando aquelas placas de ateroma e tudo mais ali, né? E aí fica difícil, porque essa gordura, ela retira a elasticidade da pele, das artérias, endurecendo elas. E aí, quando você tem uma pulsação mais forte, rompe. Se romper no cérebro, acidente vascular cerebral. Se romper no coração, infarto miocárdio. Se romper no pé, a necrose lá, tem que amputar o dedo, a perna. Então, é bem interessante esse aspecto aí. Agora, por que a Bíblia fala do comer sangue? Simples.
no sangue passa a vida do ser humano ali, né? A vida se refere aos nutrientes ali. E Deus orientava não comer exatamente porque na vida do ser humano não passa só sangue, sangue arterial, né? Passa o sangue venoso também, né? Um sangue que tem um monte de coisa, de sujeira e tudo mais, né? Vamos entender melhor esse processo. Quando nós estamos com medo, as glândulas suprarrenais produzem um hormônio chamado adrenalina. E esse hormônio é um venenão. E é uma droga poderosa. Para quê? Para deixar a gente alerta, não sentir dores profundas, correr mais e tal. É para aumento de perigos. Só que quando você para de correr, que você estava assustado, aí você acalma, o organismo começa a produzir endorfina e colher essa adrenalina que ela não pode ficar rodando no corpo, porque ela vai dar problema na sua saúde. Em grandes quantidades, não pode. E ela é produzida em grande quantidade quando você está apavorado, você está correndo, desesperado. Aí o que acontece? Os animais também têm esse sistema. E quando os animais estão com medo, eles produzem grande quantidade de adrenalina. Ou seja, o sangue dele fica venenoso. De modo que, se você pegar um animal e for usar o sangue dele, você vai usar o sangue dele cheio de toxinas, cheio de adrenalina louca. E você, meu irmão, vai pegar doenças absurdas. Então, Deus estava pensando na nossa saúde quando ele orientou a não comermos sangue, né? Por isso que ele proibiu o ato de comer sangue. E não somente ele proíbe comer sangue, mas ele permite comer carne. Mas como é que você come carne e na carne tem sangue? É porque é o seguinte, ele ensinou a Israel a fazer a alimentação kasher, né? Ou kosher. Eles erguiam um animal e aí feriam a jugular do animal. O que acontece? O animal produzia adrenalina? Produzia. Mas essa adrenalina caía na corrente sanguínea e era jogada para fora do organismo humano. Então, a adrenalina não ficava na carne do animal. Por isso, então, que as pessoas podem comer carnes limpas, no entanto, não comer o sangue, ainda que essa carne reste ali uma quantidade mínima ali de sangue, né? Então, esse aspecto alimentício da Bíblia é muito importante de dar atenção, porque tem a ver com o aspecto de saúde, né? Comer chouriço, carnes sangrando, coisa do tipo. Animais sufocados. Tá, a Bíblia também proíbe comer animais sufocados, né? Por que proíbe comer animal sufocado? Você vai lá, torce o pescoço da galinha. Aí a galinha fica desesperada, produzindo adrenalina, aquele venenão. O sangue tudo acidificado. Só que o sangue não sai. O sangue fica rodando na carne, aí o sangue vai ficar na carne. Aí você pega a galinha, depois que morreu, você corta o pescoço, mas aquela adrenalina, todo aquele veneno que ela produziu, o desespero dela, todo aquele cortisol que ela produziu no desespero dela, tá tudo na carne dela. E aí você vai comer a carne desse jeito. Por isso que Deus também proibia comer animal sufocado, tá? A lei de saúde bíblica, isso aí. Vamos ver mais. O último remédio, a confiança no poder de Deus. Uma matéria do Globo, ela não está mais no ar, tá? Tirei do Jornal da Ciência, mas tem várias outras matérias já. Tem centenas e milhares de matérias já sobre religião e saúde. E aí eu achei vários pontos aqui, eu elenquei os pontos que eu tirei desse artigo. Fé ajuda a viver mais e melhor. Cristão tem menor taxa de suicídio do que quem não é. Ser cristão aumenta a disposição para ajudar os outros e a empatia. Em tratamentos mentais, religiosos recuperam-se 70% mais rápido. Quando comparados com os não religiosos, religiosos tiveram resultados melhores em tudo. A ansiedade diante da morte do cristão é de 10% e a dos não religiosos é de 25%. O risco de morte dos religiosos é 46% menor do que os não religiosos. As comunidades religiosas apresentam maior apoio social, né? Eu, por exemplo, já recebi cesta básica da igreja, né? Irmãos que vêm me visitar, irmão que me oferecer emprego. Os religiosos vivem mais e morrem 36% menos que não os religiosos. Um religioso assíduo abandona os vícios.
Religiosos exercitam-se mais, porque tem que visitar as pessoas, ir na igreja, ir no culto, ir naquele lugar. O menor índice de separação está entre os religiosos, e a conclusão científica é que religião e fé ajudam a viver mais e melhor. Esse artigo aqui, bem interessante, do G1, né, da Globo, olha o que ele fala aí. Fé pode ajudar muito no tratamento e cura de doenças, defende médicos. Estudo mostra que ter uma religião pode reduzir o risco de morte em 30%. Né? Por quê? O cristão não está na balada, o cristão não está bebendo, não está fumando, não usa droga, sexo só com a mesma esposa. Então, isso ajuda a viver mais e melhor. Olha o que tem mais aqui. Ó. Ter uma religião promove bem-estar psicológico, menos pensamentos e comportamentos suicidas, menos consumo de álcool e drogas, um maior incentivo a hábitos saudáveis. O estudo mostrou ainda que ter uma religião contribui para reduzir carga viral em pacientes com HIV. Quem tem AIDS vai viver mais, além de reduzir mortes por AVC e problemas cardíacos. E esses estudos, gente, foi feito com 270 estudos no Instituto Dante Pazzanese, ali, do coração, ali no Ibirapuera. Olha só que coisa tremenda que o estudo achou também. Estudos mostram, inclusive, que pacientes que recebem orações, mesmo sem saber, têm melhora no quadro de doenças em comparação aos que não recebem, como explicou o oncologista Fernando Maluf. Assim, queridos, para termos saúde, temos que primeiro cuidar da mente, agir pela razão e não pela emoção, ter as informações corretas, ler aí os livros de Espírito de Profecia e coisas boas de saúde, ver vídeos sobre saúde, né? Palestrantes bons, ter metas e passionar essas metas até que a gente alcance, né? as metas, respirar profundamente, não fazer dietas, mas mudar os hábitos, ter pensamentos positivos, pensar antes de agir, mastigar bem, né? Viver os 8 remédios da saúde, né? Os 8 remédios naturais aí, e confiar em Deus. E para terminar com esse confiar em Deus, depois dessa matéria que a gente acabou de ler aí, que ter saúde ajuda a viver mais e melhor, e oração ajuda a melhorar a saúde, recuperar a saúde, eu digo para vocês, tirem mais tempo para orar. Estamos vivendo tempos difíceis, e Deus precisará de pessoas dedicadas, como foi Daniel e seus amigos ali na Babilônia. Inclusive, um exemplo muito bom de saúde é Daniel e seus amigos, que no primeiro capítulo decidiram não comer a comida da Babilônia. E isso deu resultados positivos na saúde deles, física, mental e espiritual. Na saúde física, eles pareceram mais belos. Na saúde mental, no concurso público que foi feito, eles tiraram um resultado 10 vezes maiores que o dos amigos. E que elevou também o patamar social deles, que eles foram elevados na corte lá, né? Foram elevados a cargos mais nobres. E, por fim, a questão espiritual é que Deus comunicou com eles e abençoou esses meninos, né? A Daniel deu capacidade dele interpretar sonhos e visões, e aos amigos dele deu livramentos maravilhosos. Na Babilônia se ergueu lá uma estátua enorme e pôs as pessoas para se prostrar diante da estátua. E quem é que não se prostrou? Só 3 jovens que tinham alimentação diferente. Os outros amigos deles, judeus, se prostraram todos, porque tinha milhares de judeus lá. Nabucodonosor levou milhares de judeus para a Babilônia. Milhares de judeus se prostraram, apenas 3 ficou em pé. E essa história vai se repetir. Tá? Diz a Apocalipse que vai ser levantada a imagem da besta. E o povo vai ser convidado a adorar. Vai ser um decreto de morte. Quem não adorar a imagem da besta, morrerá. Quem é que vai ficar em pé? De novo, aqueles 3 fiéis que deram a lei de saúde importância. Porque a lei de saúde não é só comer bem. Não é só fazer exercício físico. Lei de saúde é você cuidar do seu físico, fazendo exercício físico, se alimentando bem, vivendo os 8 remédios da saúde que a gente viu. Tomando sol, bebendo água, tendo pensamentos positivos, entre vários outros aspectos. Segundo, cuidar da sua mente. Estudar, decorar, ler livros, pensar, raciocinar. E ao você cuidar da sua saúde física, também já melhora a mente. Assistir coisas boas, né? Isso é muito bom. E, por fim, a espiritualidade, que tem a ver com o estudo da Bíblia e oração, como Daniel e seus amigos o faziam. E Deus abençoe para que vocês permaneçam em pé nesse tempo final. Porque as pessoas não se interessam por esse assunto. E, infelizmente, muitos deles
poderão colher sérias consequências por não darem atenção à saúde e às orientações de Deus. Que Deus abençoe vocês. Neste momento, vocês podem fazer as suas perguntas ou fazer seus comentários. Querido Deus, eterno Pai, nós queremos agradecer por teu amor, pela oportunidade de estudar. Aprendemos um bocado de coisas importantes. E pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a colocar essas coisas em prática. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a darmos atenção à nossa saúde. Em nome de Jesus, para que nós tenhamos uma condição física melhor, com menos enfermidades, menos tempo no hospital, uma condição melhor da mente, para raciocinar nesses tempos difíceis e ter a paciência e domínio próprio que só Deus pode dar, a uma mente clara daquele que se entregou a Ti, e que o Senhor, ó Deus, nos conceda também uma condição espiritual forte, para vencermos toda a hoste das trevas nesse tempo final. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Deus abençoe vocês. Fiquem com